acompanhando pelo canal da paróquia de São João Batista, sejam todos bem-vindos. E nesse momento, eu já te convido a continuar nesse momento de oração que tivemos, pedindo mais ainda que a Virgem Maria esteja junto de cada um de nós, principalmente na nossa casa. Que ela, assim como acolheu a palavra do Senhor, que acolheu a própria palavra que é o Filho Jesus dela, possamos nessa noite também acolher em nosso coração. Maria gerou a palavra que era Jesus, e nós também precisamos gerar. E nessa noite iremos gerar em nosso coração para que seja feita a vontade de Jesus. A palavra que iremos meditar nessa noite está no livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 1 adiante. Então, se você está com sua Bíblia aí na sua casa, se você quiser acompanhar essa palavra lendo, está em Oséias, capítulo 6, do versículo 1 até o 3, que nos diz assim: Venham, voltemos a Javé, ele nos despedaçou, mas nos vai curar. Ele nos feriu, mas vai atar nossas feridas. Em 2 dias, ele nos fará reviver, e no 3º dia nos fará levantar, e passaremos a viver na sua presença. Esforcemo-nos para conhecer a Javé. Sua chegada é certa como a aurora. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Possamos ler mais uma vez para que a palavra seja semeada em nossos corações. Venham, voltemos a Javé. Ele nos despedaçou, mas nos vai curar. Ele nos feriu, mas vai atar nossas feridas. Em 2 dias ele fará reviver, e no 3º dia nos fará levantar. E passaremos a viver na sua presença. Esforcemo-nos para conhecer a Javé. Sua chegada é certa como a aurora. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Amém, irmãos? Amém. Que essa palavra seja semeada em nosso coração, assim como Oséias foi semeado através dela, assim como Maria, tantos outros que foram acolhidos. E nessa noite essa palavra vem falar muito claramente ao nosso coração como uma ordem, que de início a primeira palavra já nos ordena algo que é: venham, venham, ide ao encontro. Jesus nos convida a ir ao encontro dele. A primeira palavra já nos diz tudo a respeito do que iremos meditar. E a segunda palavra fala: voltemos. Que interessante essas duas palavras que queremos refletir agora. Venham e voltemos. São 2 palavras de ordens para a nossa vida nesta noite e principalmente para todos aqueles que querem fazer a vontade de Jesus. E principalmente quando diz venham, voltemos a Javé. Ele nos despedaçou, mas nos vai curar. Preste bem atenção nessas 2 palavras que é: venham e voltemos a Javé. Está nos convidando novamente, pois o próprio Jesus nos convida a todo o dia a voltar para próximo dele. Porque nós somos filhos desobedientes, como somos desobedientes, mas ele nos convida a estar diante dele nesses tempos que estamos vivenciando. E ordem é ordem, e nós precisamos ser obedientes a Deus no tempo que estamos vivenciando, pois muitos de nós estamos nos afastando por falta de obediência, por falta de ouvir as ordens do nosso Deus a cada um de nós. Ele nos despedaçou, mas nos vai curar. E quando eu estava refletindo sobre isso, essa palavra é muito forte. Ele nos despedaçou,
mas nos vai curar. E eu queria tentar muito entender isso, e eu pedi em oração, e Deus me falava das situações a quais nós fazemos na nossa vida. Primeiro, tem as situações que são próprias que o Deus nos permite. Sim, Deus nos permite passar por determinadas situações na nossa vida para nos provar. Deus nos permite passar por situações em nossa vida para nos provar. E a segunda situação, que é praticamente a maioria na nossa vida, que são as situações consequências das nossas escolhas. Essas têm um prejuízo enorme em nossa vida. A primeira é a situação que Jesus nos permite passar para a nossa aprovação, para a nossa conversão diante dele. E a segunda é a situação de consequência das nossas escolhas. Seja bem claro essas duas situações que nos acontecem. A primeira que é a que Jesus nos permite passar, que é a aprovação da nossa vida como cristão, como escolhido por Deus. Ele nos permite passar por determinadas situações para nos provar, para saber até em que ponto nós estamos ao lado dele, até que ponto nós amamos a ele, até que ponto nós conseguimos carregar essa cruz e até que ponto nós dizemos ser católicos. Deus nos permite passar por determinadas situações para que possamos ser provados e saber se ele é sim o Senhor da nossa vida. Primeiro, para saber se as palavras que vão ser entoadas na nossa boca será de problemas, será apenas de reclamações, ou será de reconhecimento de que Deus está sobre todo o controle da situação. Quantas vezes na nossa vida de problemas que estamos enfrentando, e que as palavras de problemas são muito mais constantes do que a própria palavra de Deus, do que a própria palavra de orar a Deus, as próprias palavras de pedir socorro a Deus. Porque muitas vezes as dificuldades, elas acabam se tornando maiores do que o nosso próprio Deus. É muito forte, é muito pesada essa palavra. Porque é uma realidade que nós estamos vivenciando e que nós estamos vendo as pessoas deixando com que o medo, os problemas, tudo o que está acontecendo se torne ser maior do que o nosso Deus. O Deus que nos promete curar, o Deus que nos promete transformar a nossa vida. E nessa noite precisamos prestar bem atenção como está sendo as nossas palavras de vida diante do nosso Deus, de como estamos nos portando diante dele. Pois se ele nos feriu naquilo que ele nos tornou passar, estamos passando por uma provação que Deus nos permitiu. Deus quer que ali aconteça o quê? O reconhecimento da sua existência na nossa vida, não é? Se ele nos permite passar nessa situação, por mais que nos doa, como se diz aqui na palavra, mas nos vai curar. Mas essa cura só vai acontecer na vida daqueles que perseverar até o fim. Porque é muito fácil a gente dizer ser de Deus, é muito fácil nós nos dizer ser católicos, é muito fácil a gente vir todos os domingos para a igreja ou participar de qual for a situação ou de grupo, de movimento da igreja, mas quando a dificuldade bate, quando a dificuldade chega até a nós, que dói não só na alma, mas no corpo, a gente reconhecer Deus e passar pelo sofrimento com Deus. Porque só reclamamos, só questionamos, só exigimos, mas não sabemos reconhecer a grandeza de Deus. Porque eu acredito que se tornará muito mais fácil e mais rápido, porque é o que se diz lá no 3º versículo, que se viver na sua presença, as situações serão transformadas. Em breve eu chegarei lá nessa parte.
Mas precisamos entender isso. A situação que Deus nos permite passar. Porque vamos refletir. Deus nos coloca em determinadas situações na nossa vida para sabermos se nós somos capazes de suportar. Se eu quero algo que Deus pode me dar, Ele vai me provar em uma determinada situação para saber se eu vou ser capaz de valorizar aquilo que Ele me dá aqui. E hoje eu pedia muito um exemplo muito simples que eu pudesse dizer a vocês. Vamos lá. Eu peço a Deus que Ele me conceda um carro. Deus, eu preciso de um carro. Eu preciso ir para o trabalho, eu preciso ir para isso aonde. E eu queria muito um carro. Tudo bem, Deus ouviu a nossa oração. Beleza, Deus acolheu a nossa oração. Aí tem a nossa parte, Deus já acolheu a nossa oração. Eu quero um carro. Chegou lá no céu, Deus vai nos conceder. Mas antes disso, Deus diz, certo, eu vou lhe conceder um carro. Mas antes disso, eu vou lhe conceder outra coisa. Será um meio de transporte, mas eu vou lhe conceder. E Deus manda uma bicicleta para essa pessoa. E cabe a essa pessoa, nesse momento em que acolher, porque ela pede um carro, Deus manda uma bicicleta. Como essa pessoa vai se comportar diante dessa situação? Como você se comportaria diante dessa situação? Onde você pede um carro a Deus e Deus lhe manda uma bicicleta. Qual seria a sua reação? Reclamar? Questionar? Dizer que não era isso? Ou vai valorizar? Ou você vai ser grato a Deus? Porque se você estava reclamando que estava andando a pé e Deus lhe dá uma bicicleta ao invés do carro que você pediu, e você começa a agradecer a Deus aquilo que Ele está lhe dando, que é algo simples como uma bicicleta, para que você possa andar, ir ao trabalho sem ter tanto esforço. Deus lhe concede isso. Você nessa situação, você vai estar reclamando, você vai estar questionando a Deus, poxa Deus, eu lhe pedi um carro e você vai me dando uma bicicleta, justo agora. Ou será que você vai começar a agradecer, obrigado Deus, porque eu estava andando a pé e agora eu tenho como ir para o trabalho de uma forma mais rápida. Vai valorizar, vai cuidar. Vai louvar a Deus, vai mostrar que aquilo foi uma forma de Deus na tua vida. Aí Deus, que vê toda essa situação do seu posicionamento diante daquilo que Ele lhe coloca para passar. Ele vê essas duas pessoas, a que vai reclamar e a que vai louvar. Será que a que reclama, Deus vai conceder o carro que pediu? Ou vai conceder a pessoa que está louvando, que está agradecendo, que está valorizando, que está cuidando? Será que Deus, que é justo, vai conceder a alguém que não sabe valorizar o simples? Será que Deus vai conceder um carro para alguém que não sabe valorizar o simples? Não vai. Por isso que muitas situações que acontecem na nossa vida são provações, são situações para a nossa conversão. Não só esse exemplo do carro que eu dou, mas o exemplo da situação da paz na família, das brigas que acontecem, das pessoas que estão no vício da bebida, que estão em todas as outras situações. Será que aquilo que nós estamos pedindo, nós estamos fazendo por merecer, para que Deus possa nos dar? Precisamos urgentemente nos posicionar diante de Deus como pessoas de coragem, com ousadia. Precisamos nos atrever a ir ao encontro dEle, pois Ele nos chama, pois todo aquele que passa por todas as provações serão curados, serão agraciados por Ele. É preciso confiar, mas muitas vezes nós preferimos desanimar.
nós preferimos nos afastar, nós preferimos reclamar, nós preferimos tantas outras situações ao invés de querer carregar a cruz. Porque eu não sei o que colocou na cabeça de todos nós que somos católicos, de todos nós que somos da igreja, que para ser da igreja a gente precisa estar sempre feliz, e não é. A gente tem que entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, a dor carnal faz parte da nossa vida. Jesus passou pela dor da cruz, foi na carne, muito mais no espírito, mas ele sentiu na carne a dor na cruz, o peso dos nossos pecados. Mas nós não queremos, nós queremos ser 24 horas uma felicidade, não queremos passar por provações, não queremos passar pelo deserto. Estamos no período da quaresma. Se nós não tivermos passado pelo período do deserto na nossa vida, tem algo errado. Se está tudo às mil maravilhas na nossa vida, a gente tem que rever como está a nossa vida. Porque não é assim. Quando está normal, não está fácil. Tem que ter alguma coisa que está acontecendo, porque não é fácil. E precisamos nos entregar. E vamos para o segundo versículo. Em 2 dias ele nos fará reviver, e no terceiro dia nos fará levantar. Preste bem atenção que no primeiro versículo, ele diz, venham, voltemos a Javé. E nesse outro versículo ele fala, em 2 dias ele nos fará reviver e no terceiro dia nos fará levantar. O que acontece que a gente quer seguir a Deus, mas a gente não quer, primeiro, cuidar das nossas feridas. Esses 2 dias está sendo representado como algo rápido. Preste bem atenção, a transformação de reviver é rápida, 2 dias. Na Bíblia tem bem detalhado na parte de embaixo, falando que essa expressão de dias, de 2 dias, está se referindo que a cura, o processo diante de Deus é rápida. 2 dias ele nos fará reviver. Reviver é voltar a crer. Reviver é acender a chama da fé dentro de nós, diante daquele que tudo faz na nossa vida. Precisamos voltar para a presença de Deus. E reviver também possamos dizer que seja o quê? A nossa prática de oração. Como é que nós queremos passar por todas as provações que Deus nos fará passar, e principalmente as provações causadas pelas nossas mal escolhas, como que a gente vai conseguir passar sem oração? Como que pode um soldado ir para a guerra sem estar armado? Como que nós católicos podemos dizer ser católico se nós nem pelo menos uma vez no dia a gente não clama a Deus, se a gente não fala o nome de Deus, se a gente não reza, se a gente não ouve a palavra? Como iremos ter forças para enfrentar todas as ciladas? Porque muitas vezes nós queremos brincar diante de Deus, e preste atenção, o inimigo, ele não brinca. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca. Você pode brincar de ser católico quando quiser. O inimigo não. O inimigo, as brincadeiras dele não é leve. E as leve que for leve, as consequências das brincadeiras dele é grande. Como que podemos estar diante de Deus se não nos esforçamos nas práticas de oração? Ele nos fala que irá nos reviver em 2 dias, e no terceiro dia nos fará levantar. Terceiro dia significa o quê? De vivência nossa. No terceiro dia, ele ressuscitou. É se levantar, é sair. Assim como ele disse para Lázaro, Lázaro vem para fora. Esse levantar está nos dizendo, pronto,
Fez sua parte de oração? Beleza. Está rezando? Beleza. Está rezando o texto? Beleza. Agora é hora do combate. Agora é hora de ir para a luta. É de enfrentar as situações da vida. É saber se posicionar diante de situações da vida. Quando a tentação chegar, saber escolher se você vai optar pelo pecado ou vai optar por Deus nessa situação. Na hora da confusão, se você vai optar pelas palavras certas ou pelas palavras que vão ferir o seu irmão. Se você vai optar em estar em silêncio ou você vai falar palavras que possam machucar o seu irmão. É hora de se levantar no terceiro dia, pois ele levanta todos aqueles que se convertem, todos aqueles que se transformam pela vida de oração, ele levanta. Ele levanta na casa como um homem justo, como um pai de família, como uma esposa, como um filho. Ele faz, ele transforma. Quantos de nós não temos a nossa vida transformada? Quantas pessoas nós não conhecemos que estavam numa vida perdida e se deixaram ser transformados, voltaram a reviver em 2 dias e no terceiro dia Deus transformou e faz hoje homens e mulheres de Deus. E esse pode ser eu, pode ser você, porque Deus quer fazer isso todos os dias nas nossas vidas, nos reviver e no terceiro dia nos levantar. Nessas situações aqui foram 2 dias. Eu não sei qual o tempo que Deus age na minha vida e na sua. Mas é preciso fazer a nossa parte. É preciso nos posicionar diante de Deus e deixar com que Ele haja na nossa vida. E passaremos a viver na sua presença. Nesse versículo, e passaremos a viver na sua presença. Voltamos para Ele. Temos uma vida de oração, nos entregamos a Ele. Ele nos coloca de pé e é preciso estar na sua presença. Na sua presença. Não é só em um momento do sofrimento, não é só na hora que precisa, é estar na sua presença. Todo aquele que se diz ser de Deus, é necessário estar na presença dele a todo o momento. E sabemos muito bem, porque isso fala muito, muito forte no nosso consciente quando nós estamos fazendo algo errado. A voz de Deus ecoa tão grande dentro de nós quando nós sabemos que estamos fazendo algo errado, porque nós estamos na presença dele, diretamente ou indiretamente. Porque a existência de Deus é real. A presença de Deus é real. Estar na presença dele, e essa palavra do terceiro versículo que fala assim, que eu escutava saltar assim, tão forte, esforcemo-nos, esforcemo-nos. Ele exige de nós perseverança na oração e não desistir. Quantas vezes nós fazemos o compromisso de oração, porque agora nós estamos nessa, é 21 dias, é 30 de orações, é não sei o que, é 15 dias de orações, e a gente entra nessa atmosfera de compromisso. E queremos ser, né? E queremos ser ali, combater. Mas é preciso perseverança. Eu prefiro que nós façamos apenas uma oração da Ave Maria, do que a gente nos esforçar para fazer 1000 orações e não ser capaz de ter perseverança. Prefiro fazer apenas uma Ave Maria. Porque muitas vezes nós nos acumulamos de tantas obrigações para querer ter uma transformação e acabamos não sendo capazes. Por quê? Porque não passamos pela parte do reviver, que foi o que eu falei. Se você não passa pela parte do reviver, que é do se transformar, do se deixar ser encantado por Deus, você não vai ser capaz de estar na presença dEle e de principalmente perseverar. Porque você ainda vai estar ferido, você ainda vai estar frágil. E é preciso esforçar para conhecer a Javé.
No tempo que estamos vivenciando é propício para tudo isso, de buscar a Deus, de estar em oração, de buscar. Hoje nós não podemos dizer que não temos tempo, que o tempo não nos favorece, porque a todo momento, se a gente não estiver em oração, a gente está fazendo a vontade do inimigo, que é ficar calado. E quantas vezes a gente não escuta pessoas que estão só reclamando, que estão com medo, que estão com tudo isso, mas não reconhece a grandeza de Deus em sua vida. De buscar, de estar, o sofrimento batendo, o sofrimento atacando, o inimigo atacando, o pecado acontecendo, mas a presença de Deus não está. Não tem como. Não tem como o agir de Deus acontecer, porque Ele faz a sua vontade, mas nós temos que fazer. Porque eu quero que Deus faça na minha vida. Ó Deus, transforma a minha vida. Ó Deus, realiza os milagres. Ó Deus, age na minha vida. Deus, fulano está me ferindo com isso e aquilo. Fulano está me magoando. Certo. Qual foi o momento que você se posicionou, rezou, ouviu o que Deus queria dizer ao seu coração, o que Ele ordenou para que você fizesse e acontecesse na sua vida? É o tempo de ouvir, de se posicionar diante de Deus naquilo que estamos vivendo. Sua certa como a aurora. Ele virá a nós como a chuva, com o aguaceiro que ensopa a terra. Olha só, a chuva é algo que lava, que a gente sente, que a gente sabe a existência. A chuva aqui está sendo representado como a existência do saciar a terra seca, aquela terra seca que Deus quer fazer, como se diz aqui, ensopar a terra. Porque todo aquele que passa por todas essas provações, por todo esse caminho, é preciso transbordar de Deus. E quando eu falo transbordar, é uma conversão que vem de dentro de você para fora. E essa transformação atinge não só a você, mas todos aqueles que estão em sua volta. O ambiente que é feito em você, ao seu redor, acaba transformando aquele que se aproxima. E você começa a enxergar a grandeza de Deus na sua vida. Que possamos, meu irmão e minha irmã, voltar para Deus com vida de oração. Está na hora de parar de brincar. E a palavra realmente que dizia era essa: o inimigo, ele não brinca. O inimigo não brinca. As brincadeiras dele não é leve. A gente sabe o quanto ele quer nos atingir. Precisamos estar, precisamos nos esforçar diante de Deus. Precisamos colocar compromisso. Eu sei que é tão difícil a gente firmar alguns compromissos na nossa vida, de escolher todos os dias, rezar um terço, rezar o ofício, sei lá, fazer uma oração pessoal todas as noites antes de dormir. É difícil, mas não é impossível. Passei por uma experiência recente agora, do compromisso que eu tive que fazer da oração a São José. Eu fiz o compromisso de rezar desde o dia 19 de fevereiro até hoje, vou concluir hoje, nessa noite, os meus 30 dias de oração que eu fiz em honra a São José. Rezei todos esses dias 7 terços em honra a ele. Todos os dias 7 terços e a ladainha de São José. E nessas últimas semanas agora, dia 10 eu comecei, agora de março, a fazer a novena de São José. Então, quando nos posicionamos diante de Deus para fazer esses compromissos de perseverança e de combate, de nos colocar diante de Deus em oração, o inimigo ele se transforma de uma maneira para tentar nos colocar cansaço, preguiça, de tudo no mundo para nos tirar de não fazer aquilo que Deus quer fazer.
E eu vim entendendo claramente todas as artimanhas do inimigo, de quando eu estava querendo entrar em oração, que eu queria saber que em tal horário eu tinha que estar em oração. Mas eu falei, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu posso estar morrendo de cansado, eu posso estar rezando de 1h da manhã, mas eu vou rezar. E para a honra e glória do nosso Senhor, eu consegui, graças também a São José, que esteve ao meu lado, sendo justo, porque era que São José dizia: seja justo, meu filho, seja justo, continue na sua vida de oração e não pare. E desde esses dias, tantas coisas na minha vida foram sendo transformadas. São coisas que, com palavras, eu não sei explicar, porque é algo tão íntimo, meu e de Deus, que é de um relacionamento meu e dele, que eu acho que não cabe a partilhar para vocês uma experiência tão íntima minha e daquele que me ama de uma maneira sobrenatural. Mas acredite que tudo aquilo que a gente faz de oração e de entrega, Deus transforma. Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos e que possamos pedir a Deus que a gente tenha essa transformação de vida. Que possamos pedir nesse momento que Deus nos dê perseverança para passar durante essas situações que estão nos atingindo com fé. Que a gente não desanime, que a gente comece a criar hábitos de oração na nossa vida, para que Deus seja revelado na nossa vida, que Ele venha ser o Senhor da nossa vida, que as palavras de Deus sejam maiores na nossa vida do que as palavras de medo, do que as palavras de preocupações, que tudo isso caia por terra e que prevaleça apenas a palavra de Deus que nos salva, que nos transforma. Precisamos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que passam pelo deserto com fé, com coragem, com ousadia de se atrever a rezar todos os dias, com a confiança de que quando nós entramos em oração, o céu se abre e desce sobre nós as graças necessárias na nossa vida, pois tudo aquilo que pedimos a Deus, se for da vontade dEle, Ele nos concede. Mas é preciso fazer a nossa parte. E quando nós fizermos a nossa parte, aí iremos ver os feitos de Deus na nossa vida. Eu digo a você, reze. Se você está distante, assim como diz a primeira palavra, venham, voltemos. Deus hoje quer gritar para todos nós que estamos aqui, principalmente na igreja, e para todos aqueles que estão em casa, venham, voltemos a Javé, voltemos às nossas vidas de oração, possamos parar de brincar de ser católico, possamos parar de brincar com o nosso próprio Deus, que possamos começar a clamar, a pedir a Deus que Ele nos escute e que possamos fazer a nossa parte, porque o que é de Deus já está feito e Ele faz. Mas precisamos fazer a nossa vontade, a vontade de Deus. Então Deus age em nós, age em nosso coração, assim como agiu em São José, que tu destes um entendimento a São José para os planos da vida dele, tu mandou o anjo revelando os planos teus a São José, tu revelaste os teus planos a Maria através do anjo, possamos também ser revelados a nossa vida, os teus planos na nossa vida, Senhor. Fala ao nosso coração, manda sobre nós o Teu Espírito, o Espírito Santo que nos faz reviver, que nos faz voltar à vida de oração. Possamos nesse momento rezar esse vinde Espírito Santo, pedindo para que a partir dessa noite, Deus nos inquiete o nosso coração para uma vida de oração, que Ele desperte em nós uma experiência de oração, seja através do texto, seja através da palavra, de firmarmos um compromisso a partir dessa noite, de estar em oração, de dizer: Deus, a partir de hoje eu vou sempre rezar antes de dormir. A partir de hoje eu vou rezar o texto. A partir de hoje eu vou assistir todos os domingos à Santa Missa, vou participar das missas. A partir de hoje eu vou te buscar. Que o Espírito Santo possa inquietar o nosso coração para que tenhamos compromisso com Deus e através da perseverança haja os milagres de Deus. Vinde Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Que essa palavra seja semeada em nosso coração, hoje e sempre, para ser feita a vontade de Deus. Amém? Amém. Rapaz, acho que todo mundo, eu estava acompanhando aqui o chat e todo mundo sentiu